Olá, turma. Hoje estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o descritor 4, certo? Só lembrando aqui que a gente já trabalhou o descritor 1, o descritor 2, certo? O descritor 3 e agora nós vamos iniciar o descritor 4. Eu espero, que vocês ainda lembrem um pouco do que corresponde a cada um dos descritores já estudados, porque hoje, como eu já falei, nós estamos iniciando um novo, né? E assim, é bom que vocês aí tentem relembrar um pouco, tá? Cada um daqueles 3 descritores que nós já trabalhamos no primeiro bimestre. Pronto, o descritor 4, o que tem dizendo aqui no descritor 4? O que você deve adquirir, né? O que você precisa saber? Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Ou seja, o que esse descritor pede a vocês? Que vocês aprendam a interpretar textos que contenham apenas imagens, certo? Textos que não contenham a linguagem verbal. No entanto, ele diz, e textos que articulam elementos verbais e não verbais. São aqueles textos, por exemplo, uma imagem que lá, além de você observar a imagem, você também vai ter que observar o que está escrito para poder compreender a informação daquele texto, tá bom? Então, aqui você vai aprender o que é interpretar textos não verbais, mas também juntamente com aqueles textos, pode ser um texto que contém apenas uma imagem sem nenhuma palavra, ou também pode ser aqueles textos que tenham a imagem, mas também tem alguma palavra que complemente a informação daquele texto, tá bom? Aquele texto não verbal. E aí, o que você vai aprender com a nossa aula de hoje? Você vai aprender a identificar a ironia ou a crítica nos gêneros discursivos, que articulam linguagem não verbal. A inferir, o que você vai aprender a inferir a causa da ação de um personagem, por que ele agiu daquela forma, e a interpretar expressões do personagem das tirinhas. É muito importante você saber interpretar a expressão, tá bom? Como é que o personagem está agindo facialmente, naquele momento, Como é que está a face dele? Aí você tem que saber para você identificar, às vezes, interpretar o que, a informação que o autor da tirinha quer passar também. Valorizar a linguagem verbal e não verbal como instrumento de construção da cidadania, tá? Você já deve ter percebido que entre os textos que circulam ao nosso redor há aqueles que informam, conscientizam e instruem. A população, sobre assuntos do momento, muitas vezes com a intenção de convencer você a participar, a colaborar, certo? Com donativos ou trabalho voluntário. Leia o texto a seguir que ilustra esse contexto, esse contexto que eu acabei de falar. Aqui, o que você pode observar, Tem uma frase bem grande, dois sangue. E aí, tem uma imagem, e também tem palavras, assim, aqui nesse texto circula tanto a linguagem verbal como também a linguagem não verbal, certo? A finalidade de textos como esse é persuadir, Ou seja, tentar convencer você a doar sangue, nesse caso, não é? Convencer a população em geral a colaborar com uma ação muito importante, que é a doação de sangue. Nesse caso, podemos concluir a partir de algumas pistas que o texto nos apresenta, através da linguagem verbal, que é a palavra, a linguagem verbal, e da não verbal, que é a imagem, as intencionalidades da campanha, certo? Então, aqui a gente tem que observar tudo, porque se você observar só a parte verbal ou então só a parte não verbal, pode acontecer de você não compreender de fato o que o texto quer transmitir a você. Aqui tem alguns pontinhos, que tem assim, que tipo de informação o texto da campanha fornece à sociedade? Você acha que há um apelo ou um pedido? Há uma tentativa de conscientização ou será que se tenta fazer uma crítica sutil à falta de humanidade?
Qual o tipo de público que o texto como um todo pretende atingir? Aqui são alguns questionamentos que eu espero que vocês estejam resolvendo aí oralmente, tá bom? Após este momento de reflexão e estudo, já entendemos que a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e a não verbal, que é a linguagem de imagens, são de extrema importância no processo de comunicação e enriquece o conteúdo do que é transmitido. Agora vamos exercitar um pouco o que entendemos respondendo a algumas perguntinhas subjetivas. E aí agora eu peço que vocês peguem o caderno de vocês e respondam essas questões, tá bom? Você coloca a primeira questão e responde, coloca a resposta de acordo com o que a pergunta está pedindo. Que tipo de linguagem é empregada no texto? Nesse texto que a gente leu, qual o tipo de linguagem empregada nele? Linguagem verbal, linguagem não verbal, ou as duas tipos de linguagem, os dois tipos de linguagem? Levando em conta a forma verbal empregada no texto, doe. Em que modo verbal ela se encontra? Você vê lá no texto, tem assim, doe sangue. A palavra doe, ela se encontra em qual tipo de linguagem, em qual modo? Qual a intenção do locutor ao empregar o verbo desse modo, Aí você vai, a partir do que a gente viu, lá você vai observar que o doe sangue, além de você ter a palavra, você também tem um visual, Então, o que esse texto nos traz? Como você pode, doe, está escrito em branco, e a palavra sangue é como se já tivesse o sangue saindo dessa expressão doe sangue e sendo transmitido para as pessoas. O que você compreende disso? Aí você analisa e coloca. A palavra doe aqui, ela está numa linguagem verbal ou numa linguagem não verbal? Aí deixa eu ver aqui. Próximo. Qual o significado da disposição gráfica da letra G no termo sangue? Aqui o que a gente observa? O G aqui, ele está funcionando apenas como uma letra ou ele está também funcionando como um canal de onde leva o sangue, os aparelhos, os tubinhos que levam o sangue até a pessoa, transfusão de sangue, Então, o que essa letra G nos sugere? Será que é só realmente a letra G mesmo? Ou tem outro sentido atrás dessa letra? Qual o efeito de sentido causado pelo contraste das cores vermelho e branco dentro da expressão e das imagens representativas do ser humano? O que isso quer dizer? Porque lá vocês viram que é escrito, a palavra doe está escrito em branco e sangue, uma parte branca e outra já está vermelha, ainda está vermelha, O que isso quer dizer? A partir do que a gente leu, você vai colocar aqui o que você compreendeu a respeito disso. Aqui, tipos de linguagem. Linguagem verbal, aquela que utiliza palavras, o signo linguístico na comunicação. Exemplo, doe sangue. Linguagem não verbal, aquela que utiliza imagens, gestos e sons. Exemplo, aí você observa essas imagens, de como se fossem homens recebendo o sangue. Linguagem mista é aquela linguagem que apresenta os dois, No caso aqui, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Dessa forma, linguagem verbal e não verbal trabalham juntas para a construção do sentido do texto e para o alcance dos objetivos desejados. Retornando ao anúncio, na sessão anterior, podemos observar que a linguagem não verbal, na parte superior do texto, chama a atenção do leitor não só pelo emprego das letras grandes, mas também pela sua disposição gráfica, destacando a mensagem e tentando repassá-la da melhor forma possível ao interlocutor. O uso das duas linguagens associadas traz para o texto recursos que podem torná-lo mais dinâmico e interativo para atrair o leitor. Imagine se tivesse aqui a expressão só doe sangue, será que ia atrair a atenção do leitor? Ou se tivesse só esses homenzinhos, como se estivesse recebendo sangue, sem a expressão acima, doe sangue, será que era tão atrativo como toda essa expressão aqui do terceiro quadro, como vocês estão observando? Nesse tipo de texto, o produtor pode recorrer às várias estratégias que podem ser linguísticas,
visuais, gráficas, gestuais, corporais e sonoras. Tais recursos utilizados em textos que usam linguagem mista fazem com que estes possam ter várias interpretações. Nesse contexto, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais exige que você tenha a capacidade de inferir a causa da ação de um personagem e sua respectiva expressão, assim como de depreender a causa da ação de um personagem. Sendo assim, o texto não verbal é composto por material gráfico, desenhos, fotos, charts, entre outros. Além disso, ao fazer a interpretação da campanha do Emoce, você teve que deduzir se houve alguma crítica, sugestão ou apelo, bem como ter a habilidade de interpretar o efeito de sentido do termo ou da expressão no contexto da campanha, respeitando a importância de fazer as inferências com os elementos visuais em conjunto com os textos verbais. Então, aqui você tinha que analisar tudo, não é só uma parte do texto. Você tem que ver o todo, tanto a parte, até uma palavrinha simples lá no finalzinho do texto, você tem que observar esse contexto, tá bom? E aí, o que vocês irão fazer? Agora vocês, aquelas questões lá que eu estava pedindo que vocês escrevessem, eram questões para vocês irem exercitando, tá bom? Aí, o que vocês irão fazer agora? Vocês irão responder essas questões dessa tirinha. Aí, você vai colocar assim no seu caderno, exercitando mais um pouco, um pouco mais. Coloca português, exercitando um pouco mais. Aí, coloca questões da tirinha. Aí você vai ler essa tirinha, você está observando aí. Ei, posso te pedir em namoro? Mais uma vez, esse texto ele contém elementos verbais e não verbais, tá bom? Porque aqui você tem que observar as expressões faciais dos personagens, você tem que a postura que eles estão, a linguagem também que eles utilizam, e tudo, tudo contribui para que você entenda o texto. Aqui gênero. Aí, vou terminar aqui de ler, Ei, posso te pedir em namoro? Aí a menina, a gente percebe que ela respondeu com que sentimento, Qual foi a emoção dela? Ela ficou feliz, como vocês podem observar. Ela disse sim. Aí no finalzinho, ele disse, tá bom, qualquer dia eu te peço. E aí a gente observa na cara da menina, que ela está demonstrando aqui o sentimento de tristeza, porque ela também está chorando. A que gênero pertence o texto acima? Qual gênero? Uma charge, uma tirinha, uma história em quadrinhos, um poema? O que você acha que é? Muito simples, De que assunto trata o texto? Está tratando de qual assunto? Você vai escrever. Está falando de quê, O que se pode inferir da expressão dos personagens no primeiro e no terceiro quadrinho? O que a gente pode inferir? Você vai ver olhar agora só o primeiro e o terceiro quadrinho para responder essa questão. O que sugere a direção do olhar e do sorriso deles? Aqui a gente percebe no primeiro, Aqui a gente percebe que esse rapaz ele usou de má fé, Ele usou uma expressão sarcástica para brincar de uma certa forma com a menina, como se tivesse, vamos dizer aqui entre aspas, tirando onda com a cara da menina. E aí você vai dizer isso, como as expressões do rosto dele a gente pode ver. No segundo quadrinho, aqui lembrando que vocês vão analisar apenas o primeiro e o terceiro, tá? Para entender o humor da tirinha, verifica-se a relação das expressões faciais e a fala dos personagens, Você vai levar em consideração tanto a fala como também as expressões. O que a fala do personagem no último quadrinho revela-nos sobre os sentimentos em relação a outro personagem. Vocês acham que ele gostava da garota? O que isso revela a respeito disso? A fala dele no último quadrinho? Você vai escrever aqui. E aí, por último, aqui, pessoal, tem um 6, mas não é 6, é para ser um 5, tá bom? Foi um erro. Preencha o quadro descrevendo os comandos a partir das observações dos quadrinhos da tirinha em estudo. Aí você vai fazer o quadrinho aí no seu caderno e você coloca expressão facial do personagem masculino. No primeiro quadrinho, qual é a expressão dele? No segundo e no terceiro. Aí aqui tem expressão facial da personagem aqui feminina, viu? Aí você vai colocar no primeiro, segundo e terceiro quadrinho.
A fala do personagem, você pode perceber que o primeiro quadrinho só tem a fala do menino, no segundo tem só a fala da menina, no terceiro do menino novamente. Então, no primeiro quadrinho, o que você observa da fala do personagem, né? Você preenche o quadrinho. No segundo quadrinho, a fala do personagem, qual foi a fala, né? E o terceiro, qual foi a fala do personagem? As emoções transmitidas por eles. Como faz as emoções transmitidas no primeiro quadrinho? Você coloca no segundo, no terceiro, tá bom? Aí você vai colocar, preencher, e aí tira uma foto, né, dessa atividade. Aí eu quero que vocês tirem a foto só dessa última, tá bom? Só desse exercitando um pouco mais a tirinha. Desse aqui não precisa, eu espero que vocês tenham feito, né, um acompanhamento, né, ter preenchido aí no caderno de vocês, mas eu não vou querer receber não, tá bom? Vocês podem estar mandando para mim só essa. Quem quiser mandar as duas, sem problemas, eu receberei e, sem dúvida, né, será analisado, né, da melhor maneira possível, né, participação na aula e tudo mais. Mas também quem, eu quero ter só mesmo atividade básica, então você faz só essa, tá bom? Então, eu estarei esperando essa atividade hoje até as 5 horas, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer desse vídeo, vocês podem estar mandando mensagem que eu estarei à disposição para respondê-los. Então, até mais, tenham um ótimo dia, né? Uma ótima tarde.